nos últimos 2 domingos, é 1 Samuel 17. Nos últimos 2 domingos eu falei com vocês sobre como é o dia na vida de uma pessoa, como pode ser o dia na vida de uma pessoa cristã, né? Pode ser um dia bom ou pode ser um dia ruim. Ele pode começar bom e terminar ruim, ele pode começar ruim e terminar bem. E eu quero fazer uma proposta para vocês. Presta atenção. Isso vale tanto para o encontro que vocês têm com as pessoas que não estão aqui, que vocês vão se encontrar durante a semana, em algum momento, quanto com as pessoas da sua família, da sua casa. Eu gostaria que vocês aproveitassem momentos à mesa, momentos de conversa de família, e falasse lá o que você aprende aqui. Combinados? Gaste um tempinho. Por exemplo, hoje, como vai ser o seu almoço da família? Almoço com todos juntos? Não, pastor, hoje a gente vai almoçar na casa de um, o outro vai almoçar na casa... Ok, e mais à noite? Como é que é o final do dia? Já que a gente não tem culto à noite aqui, como que é o final do dia? A gente se reúne lá e tal, toma um chimarrão. Essa é a hora que vocês estão juntos? Não, a gente faz um lanche ao redor da mesa. Essa é a hora que vocês estão juntos? Aproveita esse tempo, desliga a televisão se a bendita estiver ligada, porque ela vai atrapalhar. Abaixa o som do celular, porque ele vai tocar nessa hora. Tá? O parente de longe, inclusive, vai te ligar bem nessa hora. Desliga e gasta pelo menos uns 10, 15 minutos para falar o que você está aprendendo aqui. Então, por exemplo, domingo retrasado, nós falamos sobre um dia positivo. Eu vou usar a palavra positivo e negativo para você assimilar mais facilmente. Um dia daqueles positivos, assim, que tudo dá certo, que não bate carro, né? Que, sabe, você faz bons negócios, fecha as boas vendas, pessoas maravilhosas aparecem na sua porta, tudo, você vai dormir rindo. E aí vem aquele dia que é o dia... Começa ruim, termina ruim, você vai dormir chorando. Eu mencionei no primeiro domingo a história de Davi e de Maria. Como é que o dia começa e como é que ele termina. Começa normal e termina assim, os dois. Não sei se eles dormiram aquela noite. Agora eu tenho certeza que Jó não dormiu naquela noite. Que foi a vida ruim que começou, aquele dia ruim que começou para ele quando ele recebe notícias tão apavoradas, apavorantes. E tudo isso acontece nas nossas vidas. Gente, de um jeito ou de outro. Nós não estamos imunes a isso. E hoje eu queria começar a falar com vocês sobre o que essa pessoa que anda com Deus, o que ela leva consigo no dia a dia. O que o cristão leva consigo no dia a dia? O que nós carregamos? Vocês ouviram o Cléucio falando aqui? Eu acho que, num tempo lá atrás, ele levaria uma arma. Se não uma arma física, uma arma na língua. Não é? Se eu estiver errado, você me fala. Mas eu te conheço desde adolescente. Nós dois adolescentes. Vocês não sabem, nós temos quase a mesma idade, né? Então eu sei mais ou menos como o Cléucio é. E quando você vê ele contando aqui a história da reação dele, você diz, nessa hora ele não estava carregando aquelas armas.
Aí, analisando o nosso andar com Deus, o que que Deus quer que nós carreguemos? O que que Deus quer que nós levemos na nossa vida, no nosso coração, na nossa bolsa virtual, né? Ou no nosso coração, na nossa mente real? O que que Deus quer que a gente transporte? Então, nós vamos fazer uma leitura, ela é um pouco longa, mas é uma leitura gostosa. Você não precisa assistir. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa, e lá estava ela grudada numa novela, acho que é novela, da é Record? Que tem novela bíblica? É? E ela disse assim: eu não perco um capítulo. Gente, me desculpe, viu? A gente aprende Bíblia lendo. E não vendo uma produção que é enxertada de muitas coisas que, boa parte das vezes, bobagem, e são essas bobagens que acabam chamando a atenção, e perde a essência, perde o principal, perde o espírito da coisa. Você vê produção, você ouve sons, você vê a imagem e você perde o espírito. Então eu quero que você faça a leitura aqui comigo dessa passagem, mas desintoxica daquilo que eventualmente você tenha visto. Se você, eu já assisti esse filme. Eu, Daniel, particularmente não assisto filme bíblico. Por quê? Muitos anos atrás, lá, quando saiu a primeira vez o filme chamado Os 10 Mandamentos, eu fui ao cinema assistir. Eu devia ter lá uns 15 anos, 16 anos, sei lá. E eu fiquei impressionado. E aí, todas as vezes que eu lia os 10 mandamentos, eu lia a Bíblia, o que via na minha mente? O filme. O filme. E parece que era aquilo que aconteceu. Gente, aquilo é uma produção. Mas o que os nossos olhos veem é mais forte do que as imagens, as cores, o movimento que entram são mais fortes do que aquilo que a gente tem que ver também, mas a gente tem que usar a imaginação e a gente tem que deixar o Espírito de Deus, que foi quem inspirou a letra, a palavra que está ali, foi Ele que deu a palavra. Nós temos que deixar o Espírito de Deus ministrar a palavra, porque a palavra foi falada, a palavra foi dita. A palavra de Deus inspirada pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. É ela que vai falar aos nossos corações, não é a tela, não é a imagem, ainda que ela possa esclarecer, ainda que ela ajude em muitas coisas. Mas eu diria para você, vai assistir depois que você está bem maduro, tá? Bem maduro. Tem muita coisa boa. Hoje, por exemplo, o The Chosen, que é um programa aí muito bom. Ele é muito bíblico, ele é muito trabalhado em cima da Bíblia. Ele tem um compromisso muito sério com a Bíblia, tá? Então, o cuidado que eles têm com a produção é muito sério. Eu diria para você, vai firme. Agora, novelinha de televisão, filmes de Hollywood, que foram feitos para ganhar dinheiro, esqueça. É imaginação. Inspiração. Então não vai na telinha lá do pessoal lá que faz para ganhar dinheiro, não. O The Chosen, por exemplo, ele é um ministério. É um ministério que, inclusive, precisa de ofertas voluntárias para continuar fazendo o que eles estão fazendo. Os outros, eles precisam que você pague ingresso. Então, a leitura que a gente vai fazer desse texto é uma leitura que eu quero que você preste atenção, mesmo que você já tenha
lido várias vezes, que você já tenha visto alguma novelinha desse texto. Eu quero que você ouça o Espírito de Deus falar, porque eu quero colocar aqui para você. Não conseguiram lá, né? Esqueça. Então, eu coloquei aqui que nós vamos carregar na nossa vida. Depois, domingo que vem, eu mostro para vocês a tela. Olha aqui para mim. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui para mim. 5. Juntos. Vou dar a receita. O que é que o cristão carrega na vida? Ou ele precisa carregar na vida? Antônia. Autoridade. Cléucio. Pão. Por que você está rindo dele? Zezinho. Testemunho. Alexandre. Marca da aliança. Marca da aliança. E quinto, Marisa, zelo pelo nome de Deus. Então vamos lá. O que eu te dei? A palavra que eu te dei? Deu branco. Testemunho. E? Zelo pelo nome de Deus. Vocês vão gravar isso aqui. De novo. Autoridade. Pão. Zezinho. Autoridade. Todos juntos. Olhando para ela agora, vocês vão lembrar. Todo mundo falou pão. Ninguém esqueceu. De novo. 5 coisas que vocês vão fazer a leitura comigo, vocês vão encontrar. Depois eu vou falar para vocês o que não se carrega. Tá? O que não se carrega. Então, com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel 17, e eu vou tentar ler daqui, porque sem óculos vai ser uma festa, né? Os filisteus juntaram suas... só para vocês terem ideia, filisteus, faixa de Gaza. Pessoal, é o mesmo, viu? Filisteus são os palestinos. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel.
mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos aos comandantes da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversavam com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com um coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do deserto. E eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo.
O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Aleluia. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada entre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembaiou a espada do filisteu, e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante dos exércitos: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. O rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Lemos o capítulo 17 todo. História bonita, né? Precisa de novelinha de TV para entender isso aí? É só pegar a Bíblia numa linguagem mais atualizada e o Espírito de Deus para ministrar no seu coração. E você, depois que lê, você medita. Depois que você medita, você pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? E é muito fácil. Deus vai falando para você algumas coisas. Por exemplo,
o que um homem de Deus carrega na sua vida. E uma das coisas que a gente de cara aprendeu aqui, Antônia, é que ele carrega o quê? Autoridade. Quantos anos esse rapaz deve ter? Uns 17? 20? Davi, caçula de 8 irmãos? Pastor de ovelhas? Fazendeiro? Não, não é fazendeiro não. Os próprios irmãos dizem para ele assim: onde estão as tuas poucas ovelhas? Ou seja, pastor de um pequeno rebanho. As ovelhas eram dele? Não. De quem era? Da família. Do pai. Então ele não era fazendeiro, não era poderoso. Era um homem guerreiro? Não. O que ele sabia manusear bem? Não está escrito aqui, você vai ver em outro lugar. O que ele sabia manusear bem? Um cajado e uma... O cajado está aqui. E uma harpa. Harpa. Ele era músico. Não está aqui mencionado, mas você vai ver lá na frente. O que ele sabia fazer? Ele sabia dedilhar a harpa. Ele sabia usar o cajado. Sabia girar uma funda. Guerreiro? Alguma vez ele se vestiu de guerreiro, pôs lá uma armadura, uma caneleira de bronze, uma bota de soldado, um capacete, fechou o capacete, pegou uma espada e saiu batalhar? Nunca. Treinamento no exército? Não. Os irmãos, sim, os 3 mais velhos estavam servindo o exército junto com Saul, o rei. Vocês montaram o cenário aqui, na hora que a gente estava lendo. De um lado, o acampamento filisteu, do outro lado, o acampamento israelita. Um vale no meio, um vale curtinho. Não era coisa longa que você precisava de binóculos, não, um vale curto. E o negócio fica lá, aquela provocação. Um joga pedra aqui, outro joga pedra lá. Um grita aqui, outro grita lá. Um vai, não vai, acampa, esperando o momento de fragilidade, esperando o momento. Um certeza de que vai vencer, o outro com certeza de que vai vencer. Os dois com certeza de que vai perder. Que negócio, e agora que a gente faz? Mas Deus está preparando um cenário. Deus é o Deus da história. Deus sabia que 3.000 e tantos anos depois a gente ia falar dessa história aqui de novo, hoje de manhã, para algum coração aqui. Deus está preparando um homem, Deus está preparando um povo, Deus está preparando uma estrela para colocar numa bandeira. Deus está preparando uma lição para ensinar para o mundo. Deus está preparando uma família. Deus está preparando uma geração de onde lá na frente virá o Redentor. E aquilo está ali, naquele banho-maria. Só que o herói de guerra, que está lá do outro lado, quase 3 metros de altura, e aqui, gente, olha que coisa interessante. O exército filisteu tinha em Golias, eles eram 5 irmãos, viu? Eram uma família de gigantes. Tem Golias e tem mais 4. Que não aparece aqui. Talvez estivesse por perto. Mas ele tem certeza que o Golias sozinho é suficiente. O exército tem convicção de que Golias dá conta. Esse homem de quase 3 metros de altura, ele está todo arrumado.
ele está da cabeça aos pés preparado. Ele tem força suficiente para fazer um estrago. E é ele que vem todas as manhãs, por quantos dias? Quantos dias vocês leram ali? 40. 40 na Bíblia é bem significativo, não é? 40 dias, ele vem e ele se levanta, dá aquela espreguiçada, faz o alongamento, o aquecimento, levanta. Depois de tomar uma mesa inteira de café da manhã, ele vem e dá o berro. E diz, daí, vamos ou não vamos? Seus fracotes, seus israelitas, nós já fizemos nossas preces aos nossos deuses. E vocês já falaram com o Deus de vocês? Até nisso nós somos maiores, nós temos mais Deus do que vocês. Nós somos um povo de vários deuses. Vocês têm só um. E naquele dia ele faz uma proposta assim, em vez de brigar todo mundo, um por um. O maior de vocês com o maior daqui. Quem que é o maior do lado de lá? Do lado de Israel. Vocês lembram da história? Na hora de escolher o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, qual foi o critério número 1 para ele ser escolhido? O maior. Quando ele passava na vila, passava ali pela feira, ali pela cidade, se destacava entre todos os homens por causa da altura, ele era o maior. Se era bonito, não sei, também não importa, não quero saber. Maior do cada lado. Aquele que vencer, vence por todos. E depois, o que ele fala? Ele diz assim, e vocês, seus, provavelmente uns palavrões ali. Bom, volta um pouquinho. O pai daqueles 3 homens que estão na guerra, chama Davi e diz, Davi, volta lá levar comida para o pessoal. Não era longe, gente. Se você pega o mapa de Israel, você vê que tudo lá é pequeno. As distâncias são pequenas. O que o pai diz para Davi? Filho, leva comida lá para os teus irmãos. Todo dia. Ou toda semana, cada 3 dias. E aquele dia o pai diz assim, leva esses queijos também agora para o comandante. E outra coisa, me traga prova viva, certa, de que os rapazes estão bem, porque já faz tanto tempo. E tinha aquela história de proteger o pai, porque o pai aqui, o seu Jessé, já está bem velho, né? De repente os filhos já morreram e alguém vem e diz, não, está bem, nada, já morreu. Aí o pai aquele dia meio desconfiadão assim, diz, traz prova de que meus filhos estão vivos. Aí Davi amanhece, deixa alguém no lugar dele, ele é um homem cuidadoso, né? Deixa alguém no lugar dele, pega as marmitas, pega as granolas, grão tostado, né? Pega queijo e leva. Entrega lá no departamento de suprimento de guerra. Só que em vez dele voltar, ele tem que ver os irmãos, porque o pai disse, me traga a prova que esses irmãos estão vivos. E ele dá uma caminhada mais para dentro do acampamento e, de repente, ele escuta os berros e ele vê aquela cena que ele não tinha visto antes. E ele escuta uma conversa. Qual conversa? O pessoal dizendo assim, pois é, está aí, ó. O rei está dizendo que vai dar prêmio para quem venceu o gigante. E todo mundo ali, prêmio, é a filha do rei, isenção de impostos para a família toda. Nossa, se fosse aqui no Brasil, hein?
A gente já lutaria só pela isenção de impostos. E princesa. Mas tem uma coisa que chama a atenção de Davi. Davi diz, como que é? Repete. E os homens chegam ali e começam a contar para Davi, o menino que está ali, né? Menino diferente, ruivinho, bonitinho. O rei disse que quem vencer, que ele dá isso, dá aquilo, daquilo outro, isso aqui. Mas como que é mesmo? E você vê no final da frase que Davi está dizendo assim, o rei está dizendo que vai pagar para vencer este incircunciso, que está blasfemando, que está insultando o nome de Deus. Ele fala mal do nosso exército e fala mal do Deus do nosso exército. Se você está pensando que o desejo, o que instigou Davi foram os prêmios, não foram os prêmios, não foram as promessas do rei, é o fato do rei estar tão desesperançado, que está dizendo, eu dou minha filha, eu dou isenção de imposto, eu dou lá um cavalo, eu dou um palácio, eu dou o que for preciso, alguém precisa parar essa brincadeira estúpida, alguém precisa parar, porque os filisteus foram problema na vida de Israel, a história toda está sendo até hoje. Davi ouve aquilo e ele fica indignado. E ele fica tão indignado que o irmão mais velho chega ali e fala o que para ele? Moleque, o que você está fazendo aqui? Sabe essa história do irmão mais velho com o irmão mais novo? Gerações diferentes. Um guerreiro, o mais velho, o outro mimadinho. Mimadinho, modo de dizer, é aquele que não foi para a guerra, que ficou cuidando de ovelha, que gosta de música, que está em casa, que o pai também não está nem aí, porque o menino não serviu para nada quase, né? E serviu para cuidar de ovelha só. O irmão mais velho fica tanta raiva e diz assim, você tem um coração mau, rapaz, você veio aqui para escutar a história dos homens, você veio aqui para escutar a história deles, você é um menino mau, sai daqui, seu presunçoso. Davi enfiou o rabinho no meio das pernas e, né? Nada disso. Criou-se um burburinho ali e foram falar para o rei, está acontecendo um negócio ali entre irmãos agora. Não basta do lado de lá, agora é aqui, né? E o rei diz, quem que é? E o Davi, gente, vai falar com o rei. E chega para o rei e diz, o seguinte, eu enfrento o homem. A palavra do rei foi o quê? Menino, você não tirou as fraldas ainda, ele já é guerreiro, treinado. O que Davi faz? Ele diz, olha, eu pastor de ovelhas, já enfrentei isso, aquilo, tal, urso. Parece aqueles desenhos, né, que a gente vê na televisão. Eu bati aqui, soquei ali, pisei, cortei. Ele conta isso pro Saul, e o Saul diz, bom, se é assim, o único valente que apareceu aqui é você, perder você não vai fazer diferença, de certa forma, né? Perder você não vai fazer diferença, você nem estava aqui, você nem é guerreiro. Mas, se você está falando que você vai em nome de Deus, e só resta mesmo o nome de Deus, vai. Põe essa minha armadura e vai. Ele põe a armadura, quem disse que ele consegue andar com aquilo? Sem chance. Nem sei porque que ele deixou pôr a armadura, mas acho que é para poder ficar registrado aqui, né? Que ele foi no pelo, né? Sem nada. Ele disse, não dá, não tem como, não adianta ajustar, né? Para cima, para baixo, não tem como. E ele vai com o que você viu ali no texto.
ele vai com aquilo que estava ao lado do próprio Golias. O que estava ao lado do próprio Golias? Pedrinhas. Quanto maior o obstáculo, mais as pedrinhas aparecem para você enxergar os recursos de Deus. Então começa a aprender lições aí. Pastor, os obstáculos são enormes. Dá uma olhada para o lado. Quanto maior eles são, mais aparecem os recursos de Deus. Eu vou trabalhar tudo isso de novo até vocês nunca mais esquecerem dessa história, de um jeito diferente. Davi pegou 5 pedras, daquelas que vêm rolando no rio, até ficar redondinhas, batendo de pedra em pedra. E ele colocou no embornar. Ele só precisou de uma daquela para derrubar Golias. E elas não estavam no embornar dele quando ele saiu de casa. Elas não estavam aqui porque pessoas de Deus não andam armados. Homens com um coração como o de Davi não precisam disso. Quando foi preciso ele usar a arma estava do lado do inimigo. Compreende isso? E ele vai em que posição? Ele vai na posição de homem de Deus. Homem de Deus tem o quê? Antônia? Autoridade. Ele não tem força, ele não tem poder. Homens de Deus não precisam de poder, não precisam de força. Guardam isso no coração de vocês. Você não vai encontrar na Bíblia homens de Deus pedindo a Deus poder, poder, manda poder, manda poder. Você vê isso em pregadores malucos. Porque poder é natural de homens que têm a autoridade de Deus. Jesus esvaziou-se do poder. Está lá em Colossenses. Ele esvaziou-se de Deus. Ele esvaziou porque Deus é poderoso. Ele se tornou um homem. Como eu já mostrei aqui, o demônio mais vagabundo que estava aqui na terra nos dias de Jesus era mais poderoso do que ele. E Jesus venceu os demônios, baseado na sua? Olha para Antônio que você vai lembrar da palavra. Baseado na sua? Autoridade. Autoridade de quem? Autoridade de filho. Filho tem autoridade do pai. Estão entendendo? Lembra dos livros quando contaram a história da escravidão? Escravidão. A fazenda cheia de escravos. Imagina numa fazenda com o escravo daquele grande, forte. Vamos pegar um escravo só dentro dessa fazenda. Daquele feroz, forte, cheio de força. O mais respeitado dentro da fazenda. O dono da fazenda, o dono dos escravos, manda chamar o escravo, o mais forte, o mais poderoso. E ele chega, e ele entra na casa do seu senhor. E quem vem receber ele é o filho do dono da fazenda. É o filho do dono dele. O menino tem 2 aninhos.
naquela sala, quem tem mais poder? Diga isso para mim. Bem alto. Quem tem mais poder naquela sala? O escravo. Quem tem mais autoridade? O filho. Quem tem mais poder? O escravo. Ele pode pegar o menino com a sua mão e apertar o pescoço e matar. Ele tem força. Mas ele não ousa tocar no menino, porque o menino tem autoridade. Se o pai falar para o menino que está aprendendo a falar, diz para ele voltar. O menino fala para ele assim, papai falou para voltar. O escravo volta rapidinho. O escravo obedece o menino, porque o menino tem o quê? Autoridade. E você tem o quê? Força ou autoridade? Você vive baseado em quê? Você carrega o quê na sua vida? Força ou autoridade? Você enfrenta a vida com força ou autoridade? Você enfrenta o diabo com força ou autoridade? Você enfrenta a situação do mundo ao seu redor com força ou autoridade? Com poder ou autoridade? Homens de Deus não precisam de força e poder, precisam de autoridade. Domingo que vem eu conto a história aqui do meu pai, como é que ele enfrentou uma situação dessa, que eu já contei aqui uma vez para vocês. E finalizando, tem mais 2 minutos. Davi não levava armas, mas levava o quê? Olha para o Cleus. O que ele levava? Pão. Gente, homens, mulheres de Deus carregam alimento. João 6:48. Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que homens e mulheres de Deus carregam? Pão. Carregam Jesus. Pastor, mas Davi foi guerreiro depois. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tudo na sua ordem. Tudo na autoridade de Deus. E mesmo quando guerreiro, ele nunca deixou de carregar pão. Mas Davi depois pecou e pecou feio. Homens não são avaliados por Deus pelo que fazem, mas pelo que são. São portadores de pão, são portadores de autoridade, são portadores de testemunho, são portadores de marcas da aliança e depois são portadores de um zelo, né? Pelo nome de Deus. Tudo isso aqui eu vou compartilhar com vocês nesses próximos domingos. Então vão para casa pensando nisso. O que eu preciso? O que nós precisamos? Amém? O que vocês carregam? O que vocês carregam? Amém. Autoridade, pão, zelo, testemunho e a marca da aliança, que ali está como circuncisão. Vamos ficar em pé? Tiago, ora para nós aí, terminando.
de Jesus. Amém. Duas palavrinhas bem rápidas. Dia 15 de novembro nós temos o nosso piquenique aqui em Balsa Nova, batismo. Então, quem não deu o seu nome ainda, por favor, vai lá no WhatsApp da igreja, acha lá a enquete e coloca lá o sim ou não. Esse é um recado. O segundo recado é que o Jair, para quem conhece ele, da Onélia, voltou para o hospital essa semana e nós já fizemos uma oração a Deus para que Deus faça a vontade dele, tá? Então, só para vocês ficarem cientes. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana debaixo dos cuidados do Pai.